Olá! A Secretaria de Estado da Educação lançou recentemente o uniforme com identificação em braille nas escolas da rede estadual. O projeto foi idealizado pela promotora de justiça Gabriele Gadelha, que é membro do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Idoso e Pessoa com Deficiência, e é com ela que nós conversamos agora. Como foi que surgiu essa ideia? Olá, é um prazer participar do programa. Bom, a Lei 13.146 de 2015, ela entrou em vigor em janeiro de 2016. Essa lei é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E ela prevê em seu artigo 2º que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que a interação com uma ou mais barreiras pode ser obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa igualdade de condições é bem importante pontuar e a gente vai entender o porquê. Bom, esse conceito, na verdade, e a lei como um todo, ela tem por fundamento a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Sim. Essa convenção ela foi trazida para o ordenamento jurídico brasileiro com um valor de emenda constitucional. E essa definição, essa ponderação, ela é muito importante porque, na verdade, se você prestar atenção no conceito legal, nós vamos perceber que a deficiência ela não está na pessoa, mas na sociedade. E mais do que isso, com um valor constitucional. E isso não é só um jogo de palavras, pelo contrário. Nessa diretriz, nessa situação de que a deficiência não é mais da pessoa que até então era vista como incapaz Sim. de praticar os atos da vida, nós temos, na verdade, a deficiência da sociedade. De outro lado, a Lei 13.146, ela impõe ao poder público o dever de garantir à pessoa com deficiência a vida com dignidade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E para isso são previstos alguns direitos. Dentre esses direitos nós temos o direito à educação, que deve ser exercido, mais uma vez, em igualdade de condições com as demais pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê também o direito ao acesso ao sistema educacional inclusivo, que deve ser garantido mediante serviços e metodologias que eliminem barreiras, e que permitem a inclusão plena. Então, se nós somarmos todas essas informações e nós nos atentarmos que o uniforme escolar, ele nada mais é do que um elemento de identificação daquele aluno com o seio escolar, Sim. um elemento de pertencimento àquele grupo, na medida em que eu privo o aluno com deficiência visual de saber o que aquele marco, o que aquele distintivo significa, na verdade eu tenho aí uma grande barreira na informação e também de atitude. E, sendo assim, o uniforme com inscrição em braille ele vem justamente para permitir a inclusão plena desse aluno com deficiência visual. E mais do que isso, da maneira que o projeto foi pensado, não só alunos com deficiência visual, mas também aqueles que não têm deficiência visual, eles são contemplados com essa vivência inclusiva. Então, nós conseguimos também promover um respeito à diferença. Então, em resumo, o uniforme com inscrição em braille, ele é uma deferência, um respeito ao modo de leitura, de expressão da pessoa com deficiência visual. Quando a senhora idealizou esse projeto, imaginou esse recurso sendo aplicado mais ou menos aonde no uniforme? Na verdade, nós chegamos até a debater muito sobre isso, porque inicialmente havia se pensado no distintivo que fica sinalizado no peito, mas isso poderia trazer alguns problemas, alguns constrangimentos. Então, como as próprias pessoas com deficiência têm um lema que é muito interessante e muito pertinente, que é nada sobre nós sem nós, foi feito também uma consulta para que eles nos identificassem qual seria a melhor forma de que essa inscrição pudesse ser feita. Sim. Então, nós chegamos ao consenso de que seria na Manga. E também, em consenso, com a adoção de um projeto piloto, foi eleito o Colégio Liceu Maranhense, que além de ser um dos maiores colégios estaduais daqui do Maranhão, tem também um grande índice de alunos com deficiência visual. E aí, gradativamente, outros colégios, outras unidades de ensino serão também contemplados. E um dado importante da Oceana é que aqui no estado do Maranhão nós temos 119 alunos com deficiência visual inscritos na rede estadual de ensino, que é um número bem expressivo,
E muito interessante porque foi uma iniciativa pioneira. A gente não viu isso, né? Esse projeto tão interessante em outros locais, em outras unidades da federação. Na verdade, essa ideia surgiu em novembro de 2017. Ela foi imediatamente apresentada ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga, ao coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, Dr. Carlos Augusto Soares, ao diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, Dr. Marco Amorim, e com a aprovação de todos, né, felizmente, nós iniciamos, eu e o Dr. Marco Antônio iniciamos uma busca realmente até para que pudesse nos servir de inspiração, porque como eu falei, foi em novembro de 2017, o ano letivo de 2018 já se encontrava bem próximo, e a ideia era mesmo poder aplicá-lo já no início de 2018. As buscas foram feitas, nós não encontramos resultados, então daí nós partimos para muitas reuniões, muitos telefonemas. A pronta aceitação da Secretaria Estadual de Educação também foi um fator que pesou muito a favor desse projeto, né? Sim. E no dia 5 de fevereiro de 2018 nós realmente pudemos iniciar essa vivência inclusiva aqui no estado do Maranhão e proporcionar a alunos, professores, a sociedade em geral uma nova visão, né? E realmente esse respeito aos alunos com deficiência visual. Promotora de Justiça Gabriele Gadelha, membro do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Idoso e Pessoa com Deficiência, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV e parabéns pelo projeto. Obrigada, nós que agradecemos, e o Centro de Apoio de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência se encontra sempre à disposição da população em geral. Muito obrigada. Até a próxima edição.